Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais uma série de vídeos aqui nesse canal, falando sobre um tema muito atual, que é a ansiedade, que parece ser o mal do século, que acomete muitas pessoas hoje em dia. E se você pensa que somente você passou ou passa por esse processo de ansiedade, fique sabendo que muitos personagens reais da Bíblia também passaram por essa dificuldade, também passaram por ansiedade, também tiveram isso. E a partir desses vídeos eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de personagens bíblicos que também passaram por ansiedade e conseguiram superar. E que isso seja uma forma de esperança para você, sabendo que o momento que você está passando de ansiedade, ele não vai durar para sempre. Mas você tem que persistir, você tem que continuar nessa jornada, nessa caminhada que se chama vida. Então eu quero começar com o primeiro exemplo aqui para vocês, que é Abraão. Se você puder abrir a Bíblia, lá em Gênesis 15:1, a gente vai ler esse versículo, que é o seguinte: O Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Então já quero deixar isso para você não ter medo, porque Deus é o nosso protetor. E assim, controlar a ansiedade não é fácil. E quem pensa que somente nós, temos dificuldades para lidar com isso, está enganado. Como eu já falei para você, Abraão, conhecido como o pai da fé, também passou por várias crises quando ele se viu diante de uma promessa de Deus que parecia impossível de realizar. Quando lemos em Gênesis sobre a vida de Abraão, encontramos um homem lidando com a ansiedade de não conseguir alcançar uma expectativa que ele mesmo criou. Ele e a sua esposa Sara já eram bem idosos, eles não tinham filhos. E qual era a promessa de Deus? De fazer dele uma grande nação. Então isso parecia algo muito fora da realidade de Abraão, por conta da idade avançada que ele e sua esposa tinham. Mas mesmo sendo um homem de fé, e é bem provável, que Abraão tenha passado por momentos em que a ansiedade e o medo foram maiores do que as suas certezas. Ele também era um ser humano. Você e eu passamos por isso. E ele era tão humano quanto nós. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Nós passamos por diversas experiências, por diversas provações que nos causam ansiedade. Só que Deus, percebendo que o seu servo Abraão estava ansioso, foi até ele numa visão e o acalmou. E disse assim: Não tenha medo, eu serei o seu escudo e grande será a sua recompensa. Então, quando Abraão ouviu isso, vindo da parte de Deus, ele se acalmou com essa palavra e as coisas começaram a acontecer na vida dele. Se você continuar lendo esse livro de Gênesis, esses capítulos, você verá que pouco tempo depois, Sara engravidou de Isaac. Claro que antes teve uns percalços da vida, porque Deus apareceu para Abraão fazendo essa promessa, que ele seria pai de multidões. Porém, Deus não se revelou a Sara. Ela não disse a Sara, ele não disse a Sara essa promessa. Foi Abraão que contou para Sara essa promessa, que ele seria pai de multidões. E como Deus não apareceu para Sara, falando essas palavras de conforto, Sara duvidou em seu coração: mas como? Eu já sou velha, já perdi os costumes,
Como eu vou engravidar? Como o meu esposo vai ser pai de multidões? Então ela pegou aquela escrava, né, e ofereceu ao seu esposo para que ele fizesse um filho nela. E daí nasceu Ismael. Então Sara, não sabendo, né, da promessa que Deus revelou para Abraão, né, a Sara não vendo, né, que foi Deus, né, Deus não aparecendo para ela diretamente falando sobre a promessa, ela quis dar o seu jeitinho, já que ela não poderia engravidar, ela fez todas essas manobras de dar a sua ajudante escrava ali para Abraão fazer o filho nela, né? Então essa história a gente sabe como termina. Só que depois Sara engravidou, né? Teve Isaac, né? E a promessa aí sim se cumpriu na vida daquele casal. Então, da mesma forma, Deus está dizendo para você aí agora: não tenha medo, eu sou o seu protetor e vou fazer coisas incríveis na sua vida. Então, escolha confiar em Deus e fique firme com Ele em todas as situações. Mesmo quando você não conseguir ver a solução para os seus problemas. E quando você perceber que a ansiedade está querendo te dominar, pare tudo o que estiver fazendo e converse com Deus. Como se Deus fosse seu amigo que você pode falar a qualquer momento no WhatsApp. Porque muitos amigos que a gente considera amigos pode não ser tão amigos assim, mas nós sabemos que em Deus a gente pode confiar. Então, quando você se vê ansioso, desesperançoso, recorra a Deus, fale para Deus, coloque tudo o que você estiver sentindo na presença de Deus. Embora Ele saiba tudo o que a gente sente, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fale, Ele quer ouvir de nós, né? Ele quer saber o que o seu filho, o que a sua filha quer que Ele faça. Assim como Jesus saía para curar os enfermos, apareceu um cego de Jericó pedindo que Jesus o curasse. E o cego começou a gritar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Parecia meio óbvia a resposta. É claro que o cego quer enxergar. É claro que o surdo quer ouvir, que o coxo quer andar. Mas por que Jesus fez essa pergunta? Se o cego ele estava pedindo esmola ali. Então, ele nos pergunta porque ele quer saber o que está dentro de nós. Se realmente nós queremos ser curados, se realmente nós temos ciência daquilo que precisa ser feito na nossa vida. Porque a gente só pode ser curado daquilo que a gente tem ciência em nós, né? Daquilo que a gente tem ciência do que precisa ser curado. Então converse com Deus, fale com Deus sobre os seus problemas, sobre o que você quer ser curado, sobre o que você precisa, tá? Então, tenha Deus como o seu melhor amigo. E eu acredito, eu creio, né, que Ele vai aliviar esse aperto no seu peito que não te deixa nem pensar direito. Então, nós temos que enfrentar o medo com fé, mesmo quando o caminho pela frente parece incerto. Então, combater o medo com fé é a melhor escolha de combater a ansiedade. Abraão foi corajoso e deu passos de fé, saindo da sua terra e seguindo em direção de Deus. Mesmo sem saber o que iria acontecer daqui para frente, ele foi seguindo a direção de Deus. E no final as coisas aconteceram de um jeito muito melhor do que ele poderia imaginar. Então faça o mesmo.
Caminhe com fé. Tenha em Deus a esperança de que essa angústia, essa ansiedade vai passar. Que é só um processo que você está passando agora, talvez necessário, para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual. A maturidade que a gente adquire na caminhada da nossa vida, 90% vem de sofrimento, de provações, de erros, porque a gente vai errando, a gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo, né? Isso parece que vai nos alimentando de alguma forma. E a palavra diz: tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito, né? Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for, sabendo que nós temos um Deus, sabendo que temos um Deus que está caminhando conosco. Tá? Então, faça o mesmo. Tenha Deus como seu melhor amigo e você não vai se arrepender.